Vamos então para a nossa segunda aula sobre o tema de doutrinas. Na aula passada, nós vimos sobre o problema do mal e hoje falaremos sobre a verdadeira solução. Para nós recapitularmos um pouco, eu quero apresentar alguns argumentos que nós falamos previamente na última aula. Mas, antes de nós começarmos, eu queria te fazer uma pergunta bem simples. Se hoje acabasse a sua vida, se você morresse nesse instante, enquanto assiste esse vídeo, para onde você ia na sua eternidade? Talvez é uma pergunta muito simples para você responder, mas eu quero te dizer que muitas e muitas pessoas, quando eu pergunto isso, elas respondem: vixe, boa pergunta. Isso só me leva a crer que talvez nós não conhecemos ainda tão bem a palavra de Deus e é por isso que nós estamos estudando sobre doutrinas. Assim, para nós respondermos essa pergunta com clareza de acordo com o que a palavra de Deus nos diz, eu quero te convidar a estudar esse tema junto comigo. Para a gente começar, eu quero só recapitular, como eu falei, o problema que nós temos em nosso coração. Talvez em dois termos bem simples. O pecado, que é o que nós falamos, que é errar o alvo, ou seja, desagradar a tudo que Deus tem nos falado para fazermos. Romanos 5,12 diz o seguinte: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. O que nós falamos é que nós temos esse pecado herdado. Desde Adão, o nosso representante, quando comeu do fruto proibido, ele passou então essa maldição como pecado para todos aqueles que um dia nasceriam, como você e eu. Nós temos esse problema em nosso coração. Agora a pergunta é, quem define ou quem que é o juiz sobre as nossas ações para dizer se algo é certo ou é errado? Porque talvez nós podemos ver uma mesma situação e dizermos que talvez um agiu correto e o outro agiu de uma forma errada. Para isso que entra a lei. Deus levantou então um homem chamado Moisés, que no Antigo Testamento ele é usado para compor 613 mandamentos, de acordo com o que Deus estava ali levando, para que o povo obedecesse a todos esses detalhes. Olha o que Tiago 2,10 nos diz. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. O que a lei nos mostra? A lei nos mostra o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. E simplesmente o que a lei nos diz é que ninguém consegue cumpri-la plenamente, porque o pecado já está em nosso coração. Por mais que nós queiramos ser uma pessoa boazinha, uma pessoa amorosa, nós sabemos que nas nossas intenções, nas nossas ações ou até mesmo reações, em algum momento nós vamos errar. E é por isso que quando Jesus chega aqui na terra, ele se incomoda tanto com os fariseus, porque o discurso do fariseu era: eu sigo a lei plenamente. E o que Jesus dizia para eles é: você não segue. Apenas os doentes precisam de um médico. Se vocês não entenderem que vocês têm um problema, vocês não vão encontrar a verdadeira solução. Talvez nesse ponto, a gente pensa que o problema é a lei. A lei é o problema da nossa vida. A lei é talvez uma ilustração do salto em vara. É algo muito simples porque ela é a barra colocada aonde o atleta precisa pular sobre. O problema não é a barra, o problema está no atleta. Ele vai conseguindo subir até que chega um ponto onde ele não consegue alcançar mais. O pecado ou a lei nos mostra exatamente isso. A barra é Deus, alguém perfeito, e é uma barra tão alta que nenhum de nós conseguiríamos pular. Por mais que nós tentássemos, por mais que nós fizéssemos tantas coisas, nós não conseguimos chegar lá. E é assim que Deus precisa intervir na história para conseguir resolver o nosso problema. Assim, olha o que desde o Gênesis, quando Adão e Eva comem do fruto proibido, o próprio Deus lhes fala. Gênesis 3,15 diz o seguinte: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Essa é uma promessa que Deus está falando para a própria serpente, dizendo que um dia viria aquele descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente. Lembra que nós falamos? Deus não está numa equidade com Satanás, ou não existe uma equidade entre o bem e o mal. Deus é soberano sobre tudo e todos desde o princípio, desde a eternidade passada. Assim, nesse momento nós temos uma promessa. Deus, olhando a condição de Adão e Eva, ele diz:
A barra, eu sei que ela é impossível de se transpor. E é por isso que um dia eu vou invadir a história para resolver o problema de vocês. Nesse ponto, nós precisamos de um novo representante. Se o nosso antigo representante, o próprio Adão, é aquele que errou e desobedeceu a Deus e através dele nós temos o pecado herdado, nós precisamos de um novo descendente, que não seja nascido de homem. Porque se do homem é passado o pecado herdado, ele precisaria quebrar esse caminhar até então. Nesse ponto, nós vemos Mateus 1,18, que diz o seguinte: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, a sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Olha que coisa incrível. Deus intervém na história e ele mesmo se faz carne. E ele está entre nós, de tal maneira que ele não nasce como um homem nasceria de um homem e uma mulher, mas ele nasce de uma maneira diferente pelo próprio Espírito Santo com uma mulher. Aquela maldição então poderia ser quebrada de uma vez por todas, porque só aquele que sobe na barra, ele pode resolver o nosso problema de fato. Antes da gente continuar nessa história, eu quero só fazer uma observação bem rápida. Talvez algumas linhas definem teológicas de que Maria ela era alguém muito especial, em alguns pontos imaculada, perfeita, uma santa, e apenas um verso que ele é muito importante de nós destacarmos nessa história sobre o nascimento de Jesus é Lucas 2:22, aonde fala o seguinte: completando-se o tempo da purificação deles, ou seja, de Jesus e de Maria, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. O que esse texto está dizendo? Que todo nenê nascido no 8º dia ele era circuncidado e ele tinha todo um processo de ritual judaico. A mulher, 33 dias depois, em que ela tinha o bebê, era como se ela estivesse suja ainda, ela estava tendo um tempo de purificação. Maria passa por este tempo, ou seja, era uma mulher como qualquer outra mulher, mas escolhida pelo Espírito Santo para essa ação tão especial. Muito bem, voltando à nossa história, o que nós percebemos é que Jesus vem como alguém completamente diferente de outras pessoas que nós podemos conhecer. Ele era o próprio Deus encarnado que vem aqui na Terra e agora nós vamos ver então as suas características únicas. Ele estava nascendo, estava se formando como nosso novo representante para resolver o problema que nós não conseguiríamos fazer sozinho. Em primeiro lugar, nós vemos a forma em que Jesus veio à Terra. Olha o que diz João capítulo 1, versículo 1 e depois o versículo 14. No princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus e era Deus. João ele vai usar esse argumento para falar que Jesus não simplesmente era alguém que falava sobre Deus, mas ele era o próprio Deus. E que lá no Gênesis, quando existe a palavra façamos, pois, o homem a nossa imagem e semelhança, Jesus já estava lá, porque nessa trindade, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles estão unidos plenamente. Então percebe que a palavra de Deus nos diz que Jesus era Deus. João 1,14 diz o seguinte: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. O Deus Todo-Poderoso se tornou carne. Existiam várias perguntas e vários questionamentos na época se de fato Jesus era quem ele afirmava ser. Era uma pessoa, alguém que sentia dor, alguém que poderia ter um corpo humano, ou se ele era plenamente Deus. O que nós percebemos é talvez uma conta que para a nossa matemática não fecha tão bem. Mas olhando os textos bíblicos, nós vemos que Jesus era plenamente Deus, porque apenas Deus poderia transpor aquela barra, e apenas Deus poderia ser um substituto, um representante perfeito para a humanidade, mas nós vemos que Jesus era plenamente homem também, de carne e osso como você e eu, porque era necessário um representante humano, é o sangue por sangue. Aquela substituição deveria ser por uma pessoa, e só Jesus poderia ocupar esse lugar. Você percebe que esse não é o plano B de Deus, mas desde o princípio era o plano de resgate de Deus para a nossa salvação. Dentro disso, eu quero te dizer que a sua teologia, ela vai interferir, ela vai definir a sua vida na prática. Se nós entendermos que nós temos um problema, isso nos faz buscarmos uma solução.
E é sobre essa solução que Jesus veio resolver. Por fim, olha o que nós percebemos talvez de três características ou três funções que Jesus exerce enquanto está na terra e para todos sempre também o fará. Em primeiro lugar, no Antigo Testamento haviam vários profetas, mas Jesus é o pleno profeta. A função do profeta era ser um porta-voz de Deus para com o povo e ser um porta-voz do povo para com Deus. Ele tinha esse relacionamento de ligação e é exatamente o que Jesus vem fazer perfeitamente na terra. Ele fala que o reino de Deus estava próximo, estava chegando, e ele vai contando sobre tudo o que de fato Deus o havia revelado. Segunda característica é que havia o sacerdote, aquele que uma vez por ano, em determinados momentos, por conta do pecado do povo e por conta da desobediência da lei, ele pegava um cordeirinho ou um bode, algum animal, sacrificava aquele animal e então este sangue aspergido, derramado, ele pagava o preço momentaneamente por aqueles pecados cometidos. Mas Jesus é o sumo sacerdote, é um sacerdote acima de qualquer outro, porque ele é um mediador perfeito entre nós e Deus. Jesus é tanto um profeta, quanto um sacerdote, quanto também é rei. Jesus falava que o reino já estava próximo, mas o reino também já estava chegando ali, porque ele era a declaração e era o governante supremo deste reino. O reino de Jesus, ele já foi inaugurado, mas ainda não está completo. Um dia na eternidade nós veremos o total acesso desse reino. Hoje nós vemos uma sombra disso ainda através do que nós vivemos como igreja. Mas a verdade é que Jesus era tanto um profeta, tanto um sacerdote, como também um rei. Dessa forma, ele se revelou aqui à humanidade. Nesse ponto, o que a gente pode ver é o que Jesus fez de fato pela humanidade. E talvez, como nós acabamos de dizer, a nossa teologia vai ditar a nossa vida prática, talvez nesse ponto você nunca tenha entendido alguns desses detalhes ou desses nomes, mas eu quero te apresentar de uma forma muito clara e muito simples, para que isso possa talvez transformar a nossa percepção. Em primeiro lugar, aquele sacerdote, como nós falamos, uma vez ao ano, ele pegava então dois bodes, aonde um era enviado para o deserto e outro era sacrificado para então limpar os pecados do povo. É daí que vem aquela frase do bode expiatório, um bode que vai pagar o preço do pecado dos outros ou do problema dos outros. Jesus, ele assume o nosso problema. E quando Jesus vem à Terra, o que nós vemos em Hebreus 10:4 diz o seguinte: pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Tudo o que acontecia no Antigo Testamento através desses sacrifícios era um efeito paliativo. Nunca resolvia o problema, porque no primeiro instante que aquela pessoa tinha aquele dilema ou pecava novamente, aquilo ali já voltava e ela precisava ter um outro animal já para sacrificar. Todos aqueles sacrifícios eram paliativos porque eles não resolviam o problema. Eles apaziguavam, mas não tiravam a ira de Deus sobre a humanidade por conta desse pecado. O que Jesus faz é ser o bode expiatório. O que Jesus assume é a sua e a minha culpa. De todos os pecados que nós cometemos no passado, cometemos hoje e ainda vamos cometer. Se na nossa teologia nós entendemos que Jesus não fez isso, nós continuamos tentando provar para ele que nós somos bons o suficiente. Ou nós tentamos continuar na nossa vida insistindo em mostrar para ele que nós merecemos. Quando nós entendemos isso aqui, nós entendemos que não tem nada do que nós fizemos. Não é sobre nosso mérito, mas é o mérito de Jesus. O segundo termo indispensável é a questão de justificação. Romanos 3, 23 a 25 diz o seguinte: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Olha que coisa incrível que está sendo dito nesse momento. Todos pecaram, todos nós temos um problema, mas o próprio Deus envia uma solução. Nós somos justificados. Justificação, ele é um termo legal usado em um tribunal, aonde existe um juiz, aonde existe um advogado e aonde existe o réu.
O réu está sendo julgado de acordo com seus erros. E o que a Bíblia diz é que por conta dos nossos pecados, nós somos julgados, mas nós já estamos sentenciados, culpados. Não existe solução para nós por nós mesmos. O nosso pecado, do menor ao maior, já nos condena, já nos deixa distante de Deus. E através disso nós temos esse problema. O que Jesus fez então foi algo especial. E eu quero usar uma ilustração da minha vida, talvez, para te ajudar a entender um pouco desse processo. Quando eu tinha mais ou menos 18 anos, tinha acabado de tirar a carteira de motorista, demorei e penei muito para conseguir tirá-la. Então, certo dia eu fui dirigir o carro dos meus pais, fiz uma curva errada e bati o carro com tudo. A culpa era minha, não era da outra pessoa, era apenas minha. Naquele momento, a pessoa saiu do carro, se estressou comigo, começou a discutir comigo e eu fiquei paralisado, sem reação, porque eu não tinha dinheiro para resolver o problema, o carro não era meu e muito menos eu podia resolver o problema dela. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para o meu pai e ele chegou. Quando ele chegou, ele tentou organizar e orquestrar então uma solução, mas mesmo assim a pessoa estava tão preocupada com o valor que seria gasto que ela me enviou uma intimação por correio. Aquilo pesou tanto no meu coração, porque eu recebi aquela carta pesada. E a culpa daquilo era minha. Eu tinha batido o carro. Ninguém mais. A culpa estava sobre mim. A intimação dizia que eu deveria comparecer diante de um juiz. Eu fui até o juiz. E o meu pai foi junto. A culpa era minha e eu sentei, como se fosse o banco do réu. Mas o meu pai sentou ao meu lado, mesmo sem ter culpa daquela ação. Quando o juiz abriu a carta e foi resolver aquele processo, ele não olhou para mim, mas ele olhou para o meu pai. Isso é justificação. É quando Deus, ao olhar os nossos pecados, ele não vê a nossa injustiça, a nossa falta de possibilidade de seguir a lei, mas ele vê a obediência de Jesus. E quando ele vê a obediência de Jesus, ele nos absolve, ele nos purifica, ele nos limpa e nos perdoa. Justificação é o ato legal de Jesus ser o nosso perfeito advogado. E quando Deus nos olha, à medida do momento em que nós entregamos nossa vida a Cristo, nós estamos absolvidos e perdoados. Por fim, um último conceito se chama adoção. Existe uma frase comum de que todos são filhos de Deus, mas eu quero te levar a pensar um pouquinho de que filho de Deus é um conceito bíblico do qual passa por um processo muito claro em João 1,12, que diz o seguinte: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Sabe o que isso é incrível? Ele está dizendo que pelo que Jesus fez, pela morte que ele teve na cruz e pelo preço que ele pagou pelo seu e pelos meus pecados, através disso, nós, quando entregamos nossa vida a Jesus, nos tornamos família. Jesus é o filho mais velho desse Deus, o Pai, e através disso ele nos insere na família. Nós agora temos um lugar na mesa e você e eu somos irmãos. E isso é incrível porque vai muito além de uma denominação, mas sim de uma fé constante e clara de que Jesus é nosso único Senhor e Salvador. E através disso nós somos irmãos. Agora percebe como a nossa teologia lida para a nossa vida prática? Nós muitas vezes consideramos mais família aqueles de sangue e os irmãos na fé nós temos problemas e nós escravizamos uns aos outros e lutamos uns aos outros nas redes sociais, brigamos uns com os outros, mas eu quero te dizer o seguinte: a nossa família aqui, seus filhos, seus pais, sua esposa, seu marido, um dia isso terminará. Esses laços na eternidade provavelmente não haverão dessa mesma maneira, mas os laços espirituais permanecerão para sempre. Então, bem-vindo à nossa realidade. Nós estamos muitas vezes discutindo com as pessoas que nós passaremos a eternidade juntos como os irmãos desse grande Cristo que entregou a vida por nós. Pensando nisso, talvez uma grande pergunta que fique para o nosso coração é: Jesus é aquele que propiciou então os nossos pecados, nos purifica e é o bode expiatório que pagou o preço do que nós devíamos a Deus. É aquele que nos justifica e é aquele que nos permite então estarmos absolvidos
legalmente diante desse Pai. E é aquele que também nos adota e nos torna filhos também de Deus. A grande questão é: verdadeiramente você e eu somos salvos? Eu tive essa pergunta por muitas vezes na minha vida, porque por mais que eu tomasse uma decisão, as dúvidas e as perguntas continuavam porque eu continuava fazendo as coisas erradas, eu continuava pecando, me afastando de Deus, e essa pergunta girava em meu coração. Eu quero te convidar a pensar em um texto de Romanos 10, versículo 9, que diz o seguinte: Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus os ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A grande questão dentro disso é sobre o que a lei representa em nossa vida e o que a graça de Jesus nos apresenta. Efésios 2, 8 e 9 fala que nós somos salvos pela graça. E isso não vem de nós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Ou seja, quando nós temos dúvida da nossa salvação, se um dia nós entregamos a nossa vida, ou seja, nós confessamos com a nossa boca que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, nós nos arrependemos do nosso pecado e cremos nele, e talvez esse é um aspecto muito importante do arrependimento e do crer. Esses dois pontos é como se fossem dois lados de uma mesma moeda. Eu preciso me arrepender das coisas que eu fazia para entender que eu tinha um problema. 1 João 1,9 diz que 1 João 9 diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O arrependimento é a primeira parte, e a segunda parte é o crer. Nós confessarmos que Jesus Cristo de fato é o nosso Senhor e Salvador. Quando isso acontece, nós então conhecemos e nos aproximamos de Jesus. Como falamos anteriormente, não por nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus. Não fomos nós que obedecemos à lei ou que pulamos a barra, mas foi Jesus, foi o próprio Cristo que pulou a barra e pôde então, como Deus, pagar o preço dos nossos erros, dos nossos problemas. Pensando nisso, a garantia da nossa salvação, ela não tem nada a ver com uma conduta moral, porque existem muitas pessoas boas e bondosas em nosso meio. Não tem a ver nem mesmo com estar na igreja, porque isso em geral é uma consequência da decisão que nós tomamos por Cristo. Não tem a ver com o cumprimento de sacramentos, de ordenanças ou de detalhes específicos em qualquer religião. Tem a ver com única e exclusivamente depositarmos a nossa fé e confiança em Cristo, nos arrependendo de nossos pecados. Percebe que como não tem nada a ver com o que nós fazemos ou quem nós somos, mas sobre quem Jesus é e sobre o que Ele faz em nossa vida. Isso é o que garante a nossa salvação. E se um dia você tomou esse passo de fé com Jesus, hoje você pode ter a certeza da sua salvação. Se você ainda não fez, eu quero te convidar através desse vídeo. Entre em contato conosco, vai ser uma alegria poder conversar contigo, ou mesmo você fazer essa oração nesse momento mesmo com Cristo, pedindo para que Ele tome conta da sua vida, entregue a direção da sua vida para quem realmente pode cuidar. Concluindo, talvez um aspecto talvez dos mais preocupantes dentro disso é, ok, Sami, eu entendo que você está dizendo de que Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Eu entendo que em algum momento nós entregamos a nossa vida para Jesus. Mas se hoje a minha vida terminasse, será que eu ia para a eternidade com Deus? Porque ontem eu pequei, porque hoje eu estou vivendo uma realidade ruim. E talvez a nossa grande dúvida é dessa garantia de salvação. Será que a salvação que um dia me foi confiada, ela está comigo ainda ou eu perdi ela? Eu preciso todos os dias aceitar novamente Jesus ou isso já é algo no meu coração esclarecido? Assim, olha o que diz dois textos. Em primeiro lugar, João 10, 28, que diz o seguinte: Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão, e isso é algo especial. Porque o que João está descrevendo aqui é uma palavra de Jesus. Jesus usa uma ilustração sobre um pastor que cuida das ovelhas. E nós logo mais vamos ver como Jesus se apresenta como a porta, das quais recebe as ovelhas, e elas podem então estar em lugar de segurança. Mas o que ele diz também é que aquele que ele recebido, ou quem ele recebe, jamais ele lançará fora. Dizendo de certa forma que nós temos uma convicção e uma certeza, não pelos nossos méritos, mas pelo que Jesus faz, de que nós um dia que entregamos nossa vida para Cristo, continuamos com Ele. O segundo texto é Efésios 1,13, que diz o seguinte:
Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, lembra que nós falamos o arrependimento e o crer? O evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. No Antigo Testamento, nós vemos vários reis que eles possuíam um anel, e no anel um formato de selo. Toda lei que ele escrevia, para ele confirmar aquela lei, ele colocava uma pasta, como se fosse uma borracha naquele documento, e ele carimbava, dizendo: se esse documento foi assim redigido, ninguém pode revogá-lo. É isso o que Deus faz através de Cristo e do Espírito Santo. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, Ele, através do Espírito Santo, coloca em nosso coração esse selo, essa garantia, dizendo: agora você é propriedade exclusiva de Cristo. A sua vida não é mais sua apenas. Você não pertence mais ao império das trevas, você não vive mais como escravo de Satanás. Você tem uma nova vida em Cristo. E isso é incrível, porque isso é o que nos dá a nossa tranquilidade e garantia de salvação. Talvez um argumento bem simples disso puxa, mas nós conhecemos amigos, pessoas próximas, que já caminharam tão perto de Jesus, tão próximo, mas se afastaram dele depois. Será que essa pessoa realmente era salva ou não? Essa é a nossa pergunta. Esse é o nosso questionamento. Talvez algumas pessoas que estiveram em nosso meio e viveram como o Judas, é o próprio exemplo claro daqueles que caminharam junto com Jesus, estava com o seu coração completamente distante. Talvez houveram pessoas em nosso meio que não eram próximas de fato de Cristo. Agora, algo a gente percebe de uma forma muito clara. Se o Espírito Santo está em nosso coração, ele nos convence do pecado. Se essa pessoa se afastou e ela realmente tem Cristo no coração, de acordo com o que nós cremos olhando para a palavra de Deus e a nossa linha teológica aqui na igreja, nós entendemos que o Espírito Santo constantemente vai incomodar esse coração para que ela se volte para Cristo. Porque um dia um preço muito alto foi pago pelo coração dessa pessoa. 3 aspectos, talvez, para nós caminharmos para o final da nossa aula, é a questão do que essa salvação que Jesus produz. O primeiro termo que se fala sobre salvação na Bíblia, ele está lá em Gênesis e depois em Êxodo. É uma promessa ou profecia que o próprio Jacó ele faz a seus filhos, dizendo que um dia necessitaria salvação para os seus filhos, porque eles passariam por uma situação muito difícil. E é o que nós vemos depois, em Êxodo, um cântico de Moisés, quando o povo é liberto, cantando exatamente as mesmas palavras que Jacó tinha expresso tanto tempo antes, dizendo de que agora a salvação havia chegado. Eles haviam sido libertos do Egito. A Bíblia inteira fala sobre salvação, desde o início, desde Gênesis 3,15, através de todo o povo de Israel e de tantas circunstâncias, até que nós chegamos no momento onde Jesus esclarece isso de uma forma muito clara. Em primeiro lugar, Jesus se apresenta como a porta, como nós vimos em João 10, aquele que é a porta da qual as ovelhas podem entrar, ou seja, é esse primeiro passo na sua caminhada com Deus, aonde ele abre um relacionamento com Deus. Jesus também se apresenta como o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. João 14,6 nos diz exatamente que Jesus não apenas nos traz para dentro da presença de Deus, mas ele nos mantém nessa presença e ele nos auxilia na nossa caminhada de santificação, de nos parecermos mais com Jesus e caminharmos em direção a Deus. Por fim, nós percebemos que Jesus também apresenta a salvação como um destino. O que a Bíblia fala é que um dia nós estaremos plenamente com Deus na eternidade e a salvação então estará completa. Ou seja, a salvação que Jesus nos traz é tanto o aspecto do início da nossa caminhada com Deus, do processo da nossa caminhada e do destino. É isso que Jesus faz em nossa vida. Assim, nós começamos a aula passada falando sobre uma imagem perfeita e essa imagem como ela foi distorcida através do pecado. Quando Jesus vem à Terra como um padrão perfeito de quem obedece a tudo que Deus lhe tinha pedido, esse Jesus, então, ele reforma essa imagem. Olha o que diz Romanos 8, 29. A partir do versículo 28, desculpa. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Lembra o conceito de adoção? Esse Jesus que nos faz parte que nos torna parte da família, é o que aparece aqui. Lembra do conceito de imagem perdido lá no Gênesis e da promessa que Deus tinha dito que um dia o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente? De fato, esse é Cristo. E o que Cristo traz quando nós entregamos nossa vida a Ele é que Ele começa a reorganizar a nossa imagem distorcida em torná-la mais parecida com o que Deus ansiava desde o Éden. De que forma? Quanto mais nós nos parecemos com Jesus, esse processo diário de nos parecermos com Ele de santificação, mais de fato nós veremos essa imagem restaurada. Até que, como nós vimos agora, o destino final é nós estarmos com uma imagem plenamente restaurada do que Deus nos criou para que nós fôssemos. Eu espero que essa aula tenha te ajudado a esclarecer muitos pontos, mas principalmente a pergunta: para onde você vai depois da sua morte? Que a sua resposta esteja em Cristo, para que nós possamos ser irmãos também na fé. Eu quero poder te encontrar na eternidade e vai ser uma alegria muito grande nós podemos compartilhar sobre tudo que Deus tem feito na nossa vida. Valeu e até a próxima aula.